Ah, Murder Drones. E que sériezinha, hein? Falou tanto de forma positiva, tanto negativa. Banco que diga, hein? Mas enfim. Opa. E aí, gurizada? Como é que vocês estão? E hoje bora falar de Murder Drones mais uma vez no canal. E sobre esse final... esperava bem mais, viu? Principalmente de você, Dona Jota. Mas em 2025 tinha sido anunciada uma HQ de Murder Drones, onde ela contaria a história da série em HQ. Por enquanto, no dia que eu tô gravando esse vídeo, só tem 3 de 6 edições. E eu consegui as 3. Em métodos do perigo e com muito cuidado para não aparecer anúncio de mãe solteira. Enfim, bora descobrir se essa HQ é boa ou não. E se tu quiser, deixa o like e se inscreva. E enfim, bora pra essa bagaça. A nossa linda história começa com uma narração da Uzi, a protagonista, que, resumidamente, os robôs trabalhavam para J.C. Jensen no espaço e eles eram bem maltratados pelos humanos. Só que, por burrice deles, eles acabaram se matando. E com isso os drones têm um pouquinho de paz, mas não por muito tempo, pois 3 drones assassinos deram uma de Senhor Barriga e foram cobrar o aluguel de geral. E a Uzi dá as caras, a gótica das trevas bonitona. Por mais que eu ache outras personagens mais bonitas. E não ouso falar disso. Não ouso colocar isso na tela, editor safado. Ah, pera. Eu que sou editor. Mas enfim, e tudo isso era um trabalho escolar. Mas não qualquer trabalho. Era o fodendo trabalho. Onde ela construiu uma arma de fóton super foda. E agora ela tá bancando a síndrome de protagonista na sala toda. É, isso que dá ficar vendo TikTok. Só que, como esperado, tudo dá merda. Agora eu duvido não valer ponto. E um cara que aparece tenta conversar com ela. Mas ela tá pouco se importando pro guri. Mas, com essa conversinha dos dois, a gente sabe que o pai da Uzi é respeitado nesse bunker. E chegada a hora Rambo. E quem aparece aí é o Gold, Kandorman, o pai da Uzi e o seu fascínio por portas. Mas enfim, a Uzi consegue chegar no lado de fora, mas a felicidade não dura muito, pois ele aparece. Uau! E disseram que ver anime na internet não ia servir de nada. Que se dane! Unidade N, um dos 3 drones de desmonte, que logo começa atacando a Uzi. Mas, por sorte, a Uzi mete um tiro nele. Só que o cara tem uma regeneração do caralho, mas a Uzi dá uma lapada nele. E isso faz ele bugar e não querer matar a Uzi. Gostoso, né? O N fala sobre o trio top desses drones assassinos aí, onde tem ele, V e J. Resumidamente, a V é uma psicopata, a mais gata da série, e a J é uma líder bem inútil. Ela é tipo o Scott no filme dos X-Men. Jean? Me mata de uma vez! Me mata de uma vez! Só que as outras duas acabaram de voltar no meio da conversa e a Uzi mete o pé. Então elas duas veem que o N tá meio bugado e com mais uma lapada o N volta ao normal. E agora ele vai pra cima do bunker com sangue nos olhos. Ou óleo nos olhos, já que os robôs não tem sangue, tem óleo. E ele mata geral ali dentro. Só que o Khan viu tudo isso. Só que como um grande bunda mole, ele deixa a filha pra morrer. Amigo vai se correr, amigo vai pra puta que pariu.
amigo é ruim e são tantos problemas que não tem fim. Mas nem tem muito tempo para processar tudo isso, pois a dupla de assassinos aparecem. Só que o N começa a questionar tudo o que eles estavam fazendo. E a J, vendo que ele estava se rebelando, taca Baidu nele. Jorge está orgulhoso. Só que a Uzi conserta ele, de alguma forma. E assim se inicia a primeira grande batalha da série. Uzi versus J e N versus V. Mas a HQ deixa a luta do N um pouco de escanteio. Que ajudaria se a luta da J não fosse tão estúpida quanto a da original. E como na série, as duas perderam. E a derrota da J é tão estúpida quanto a da série. A Uzi dá um xingão no pai dela, bem merecido, e os três saem vazados. Bem, a HQ é uma releitura da série. Já tá meio óbvio isso. Mas teve sim algumas cenas que foram removidas, que foram essas aí. Mas enfim, bora pra segunda edição. A segunda edição começa igual ao episódio 2 original, início com o flashback do N. E a J continua bulinando meu menino. Mas voltando ao presente, a Uzi tá criando um monte de teoria da conspiração. Ainda bem que ela não tá naqueles vídeos de debate. Sem terra plana, hein? Ah, não, mas se é terraplanista, então você não acredita também. Ué, como não? Ué, porque como que os alienígenas chegam aqui se tem o domo? Eles abrem o domo? Eles não chegam aqui, eles já estão aqui dentro. Brincadeiras à parte, lá no bunker meio que a J tá virando um monstro que tá consumindo os operários. E enquanto isso a Uzi tá tendo uma crise de esquizofrenia. Eu não cometo erros. Eu não sou como todos vocês. Eu sou mais forte, mais esperto e eu sou melhor. Eu sou melhor. Até que o mesmo cara de antes devolve a arma da Uzi, já que ela fez a cagada de deixar a arma lá. Parabéns, Uzi. Parabéns. Mas o Ted fala sobre uns bagulhos meio estranhos que estão rolando. Então o nosso trio top que não é top vai lá investigar. Mas, enquanto tudo isso, ela aparece. A personagem mais subestimada da série, a Doll. Uma russa que tem um grande trauma envolvendo seus pais, já que basicamente a V matou os dois. E nessa mesma parte a Doll demonstra uma coisinha, o Absolute Solver, que basicamente é um poderzinho que envolve controlar coisas. E no caso da Doll até multiplicar elas. Mas a gente vai ver sobre esse Absolute Solver bem mais tarde. Ou nem tanto, já que as próximas partes dessa HQ são bem rushadas. E a nossa duplinha tem uma batalha contra esse treco aí. Mas o treco mostra um holograma da mãe da Uzi, que faz ela se borrar nas calças. Se é que robôs fazem isso. Mas esse treco aí é derrotado. A J é uma inútil pra variar. Vocês são todos inferiores a mim! Eu sou um deus, criatura ridícula! E não serei parado por um... Os operários chegam, o pai da Uzi a consola, mas ele deixa ela de castigo. E ela vai ter que andar com a Doll e a Liz. E a Doll tá planejando a vingança contra a V, que basicamente vai ter uma festinha da escola, e pra isso ela assassinou todas as rainhas do baile, que basicamente era pra ter uma competição pra ver quem era mais bonita. Não desse jeito, seus bandos safados, controla suas mãozinhas aí, ô bando de punheteiro. E tudo tava friamente calculado, até chegar a Uzi e o N, que inclusive não tem aquela cena do lado de fora com os dois. Então, tipo, fica meio sem sentido, mas beleza. E mais uma vez temos uma batalha muito foda.
Para de me salvar! Mas a dor não dura muito e leva um HS na cara. E o trio top consegue ir na casa da Doll, que tava um nojo, parecia um quarto de nerdola de Twitter. Mas, quando menos esperava, a Doll ressurge e quase manda a Uzi de Vasco. Mas a Uzi consegue impedir a bala, já que ela também conseguiu o solver. E, resumidamente, tem uma puta lore sobre isso e não vai dar pra explicar nesse vídeo. E a Doll some explicando merda nenhuma. Muito foda. E indo pra terceira edição, que vai contar os acontecimentos do episódio 4, o nosso trio top que não é top vai ir num local pra tentar investigar as coisas da Doll. Basicamente é um Scooby-Doo que não é Scooby-Doo. Isso me lembrou de alguns traumas. Mas, pra geral e investigar tranquilo, a Uzi convence o professor de fazer um passeio nesse local. E a nossa duplinha de psicopatas aparecem. Bem estilosos, inclusive. E a Uzi vai investigar enquanto geral tá se divertindo. E agora a Uzi sabe controlar um pouco mais os poderes do Solver. Daqui a pouco vocês vão ver que ela controlou bem até demais. E a Uzi encontrou um inseto robô. E basicamente ele fala umas abobrinhas que vão ser importantes mais tarde. A Uzi volta pro acampamento, só que a V atira nela, que diferente da série, agora foi de propósito. Não sei o porquê disso. Só que a Uzi transformou essa flecha em um treco orgânico vivo. Bizarro. E a Uzi com medo se esconde de geral na cabana. E alguns robôs figurantes ficam querendo fazer... Deixe você imaginar. Enquanto isso, o N tá investigando, até que ele encontra outra cabana, onde tem uma fita VHS. Quando ele toca nessa fita, ele tem flashbacks. E voltando pra Uzi, a bichinha tá perdendo a cabeça e comendo cabeça. E agora ela vai atrás de geral no acampamento. Só que a V aparece, já suspeitando do que isso era. Corpo novo, os mesmos horrores, não é sim? Mas o N aparece e consegue confortar a Uzi. Essa cena no original era fofinha. Quer dizer, esses personagens são fofos, dá vontade de abraçar. E no final, nós vemos que a J foi reconstruída e ela aparece junto com uma humana, Tessa James Elliott, que mais tarde vocês irão saber quem é. Agora, falando sobre o que eu achei da HQ. A primeira e a terceira edição não tiveram tantas mudanças, o que, na minha opinião, não é um problema. Mas a segunda edição... Oh, meu pai amado. Bem, nessa segunda edição ela junta o episódio 2 e o episódio 3. E por conta disso, obviamente algumas partes estariam resumidas. Porém, se a gente pegar partes do episódio 3, partes bem importantes essas, a coisa fica esquisita. Pois então, você se lembra dessas seguintes cenas? Ai, eu bem que queria ficar estiloso. Mas não! Ai, foi pra isso que me mandou achar essas roupas? A gente não pode mais interagir com os operários, vê. A gente é perigoso demais. Exatamente. A gente chega arrasando, aquela robô roxa nos deixa entrar porque ela não tem amigos, aí a gente mata todo mundo e arranca a cabeça dela. Eu não vou te levar pra matar um baile inteiro, vê. A Jota virou aquele monstro bizarro e eu acho que a gente cresceu numa mansão mal assombrada. Sério que você não fica preocupada em a gente não saber quem a gente é?
Me promete que você e a Roxinha vão parar de investigar essas coisas? Se você me soltar agora, eu juro que só vamos matar quem for necessário pra gente sobreviver. Só você e eu, Annie. Aí... Vê, se você estiver escondendo alguma coisa, sabe que você pode contar comigo, né? Mesmo que você só tenha fragmentos, por favor, o que você... Pelo seu bem que eu fiz isso. Mesmo que você me odeie. Pois é, nela mostra que a V, apesar de ser meio doidinha da Silva, ela se importa com N, mesmo se aquilo fosse fazer ela ser uma babaca. Que demonstra desenvolvimento na personagem e importância na cena, certo? Então, pega tudo isso que eu falei e transforma numa carta que não tem 1% do impacto do diálogo. Cara, nem mesmo tem aquela cena do lado de fora da Uzi com o N, que o impacto é menor, mas ainda faz grande falta. E é isso. Por enquanto, só temos essas 3 edições. A HQ começou com o pé esquerdo, principalmente nessa segunda edição, mas ainda assim eu achei legalzinha, principalmente a arte da HQ. E tomara que as próximas edições sejam bem melhores, viu? E enfim, se tu quiser deixa o like e se inscreva. Eu sou o Moon Lunar e a gente se vê até a lua brilhar.